Audiolivros apresenta. Título: Um episódio do Reinado do Terror. Autor: Honoré de Balzac. No dia 22 de janeiro de 1793, por volta das 8 horas da noite, uma velha senhora desceu a ladeira íngreme que termina em frente à igreja de Saint-Laurent no Faubourg Saint-Martin. Tinha nevado tanto durante todo o dia que os passos da senhora mal eram audíveis. As ruas estavam desertas, e uma sensação de pavor, nada natural em meio ao silêncio, foi ainda aumentada por toda a extensão do terror sob o qual a França gemia naqueles dias. Além do mais, a velha até agora não havia encontrado ninguém pelo caminho. Sua visão vinha falhando há muito tempo, de modo que os poucos passageiros a pé, dispersos como sombras ao longe sobre a larga via pública através do Faubourg, eram totalmente invisíveis para ela à luz das lanternas. Ela havia passado pelo final da Rue des Morts, quando imaginou ouvir os passos firmes e pesados de um homem caminhando atrás dela. Então pareceu-lhe já ter ouvido aquele som antes e, consternada com a ideia de ser seguida, tentou caminhar mais rápido em direção a uma vitrine bem iluminada, na esperança de verificar as suspeitas que se apoderaram de sua mente. Assim que ela parou no raio de luz que atravessava a estrada, ela virou a cabeça de repente e avistou uma figura humana surgindo no meio da névoa. A visão turva foi o suficiente para ela. Por um momento ela cambaleou sob um peso avassalador de pavor, pois não podia mais duvidar de que o homem a seguira por todo o caminho desde sua própria porta. Então o desejo de escapar do espião deu-lhe forças. Incapaz de pensar com clareza, ela andava 2 vezes mais rápido do que antes, como se fosse possível escapar de um homem que, claro, podia se mover muito mais rápido. E por alguns minutos ela fugiu, até que, chegando a uma confeitaria, ela entrou e afundou em vez de se sentar em uma cadeira perto do balcão. Uma jovem ocupada com bordados ergueu os olhos de seu trabalho ao ouvir o barulho da maçaneta da porta e olhou para fora através das vidraças quadradas. Ela pareceu reconhecer o antiquado manto de seda violeta, pois foi imediatamente a uma gaveta como se procurasse algo reservado para o recém-chegado. Não só esse movimento e a expressão do rosto da mulher mostravam um desejo muito evidente de se livrar o mais rápido possível de um visitante indesejado, mas ela até se permitiu uma exclamação impaciente quando a gaveta se mostrou vazia. Sem olhar para a senhora, ela correu de sua mesa para a loja dos fundos e chamou seu marido, que apareceu imediatamente. "Onde você colocou?" Ela começou misteriosamente, olhando para o cliente para terminar sua pergunta. O confeiteiro viu apenas o cocar da velha senhora, um enorme gorro de seda preta com nós de fita violeta em volta, mas olhou para a esposa como se dissesse: "Você achou que eu deveria deixar uma coisa dessas deitado na sua gaveta?" E então desapareceu. A velha senhora ficou tão quieta e silenciosa que a mulher do lojista ficou surpresa. Ela voltou para ela e, olhando mais de perto, um súbito impulso de piedade, misturado talvez com curiosidade, levou-a melhor sobre ela. O rosto da velha senhora estava naturalmente pálido. Ela parecia praticar austeridade secretamente, mas era fácil ver que ela estava mais pálida do que o normal devido a algum tipo de agitação recente. Seu cocar estava arrumado de tal forma que quase escondia os cabelos que estavam brancos, sem dúvida com a idade, pois não havia vestígio de pó na gola do vestido. A extrema simplicidade de seu vestido emprestava um ar de austeridade ao seu rosto, e suas feições eram orgulhosas e graves. As maneiras e os hábitos das pessoas de condição eram tão diferentes dos de outras classes nos tempos antigos que um nobre era facilmente reconhecido. E o lojista? "Madame", ela começou com respeito involuntário, esquecendo que o título estava proscrito. Mas a velha não respondeu. Ela olhava fixamente para as vitrines como se alguma coisa terrível tivesse se formado contra as vidraças. A confeiteira voltou nesse momento e tirou a senhora de suas divagações, segurando uma caixinha de papelão embrulhada em papel azul. "Qual é o problema, cidadã?" ele perguntou. "Nada, nada, meus amigos", ela respondeu, com uma voz suave. Ela olhou para o homem enquanto falava, como se para agradecê-lo com um olhar, mas ela viu o gorro vermelho em sua cabeça e um grito partiu dela. "Ah, você me traiu!" O homem e sua jovem esposa responderam com um gesto indignado, que trouxe cor ao rosto da velha senhora. Talvez ela tenha sentido alívio, talvez ela tenha corado por suas suspeitas. "Me perdoe", ela disse, com uma doçura infantil em seu tom. Depois,
tirando do bolso um luiz de ouro, estendeu ao confeiteiro. Esse é o preço acordado, acrescentou ela. Existe uma espécie de desejo que é sentido instintivamente por quem sabe querer. O homem e sua esposa olharam um para o outro, depois para a idosa diante deles, e leram os mesmos pensamentos nos olhos um do outro. Aquele pedaço de ouro era claramente o último. Suas mãos tremiam um pouco quando ela o estendeu, olhando para ele com tristeza, mas sem mágoa, como alguém que conhece toda a extensão do sacrifício. A fome e a penúria esculpiram linhas tão fáceis de ler em seu rosto quanto os traços de ascetismo e medo. Havia vestígios do antigo esplendor em suas roupas. Ela estava vestida com seda puída, um manto limpo, mas bem usado, e renda delicadamente remendada, em resumo, nos trapos da antiga grandeza. O lojista e sua esposa, atraídos pela piedade e pelo interesse próprio, começaram a embalar suas consciências com palavras. Você parece muito mal, Citoyenne. Talvez madame queira levar alguma coisa, interrompeu a esposa. Temos um caldo muito bom, acrescentou o confeiteiro. E está tão frio, continuou sua esposa. Talvez você tenha pegado um resfriado, madame, em seu caminho para cá. Mas você pode descansar e se aquecer um pouco. Não somos tão negros quanto o diabo, gritou um homem. A intenção bondosa nas palavras e nos tons do caridoso casal conquistou a confiança da velha senhora. Ela disse que um homem estranho a estava seguindo e ela estava com medo de ir para casa sozinha. Isso é tudo. Voltou ele do gorro vermelho. Espere por mim, cidadã. Ele entregou moedas de ouro à esposa e saiu para vestir o uniforme da Guarda Nacional, impelido a isso pela ideia de fazer algum retorno adequado pelo dinheiro. Uma ideia que às vezes passa pela cabeça de um comerciante quando ele foi prodigiosamente pago em excesso por mercadorias sem grande valor. Ele pegou o boné, afivelou o sabre e saiu de gala. Mas sua esposa tivera tempo para refletir, e a reflexão, como não raro acontece, fechou a mão que as boas intenções haviam aberto. Sentindo-se assustada e inquieta com medo de que seu marido pudesse ser arrastado para algo desagradável, ela tentou agarrá-lo pela saia de seu casaco, para segurá-lo, mas ele, boa alma, obedecendo a seu primeiro pensamento caridoso, apresentou sua oferta para ver a senhora casa, antes que sua esposa pudesse impedi-lo. O homem de quem a cidadã tem medo ainda está rondando a loja, ao que parece, disse ela bruscamente. Receio que sim, disse a senhora inocentemente. E se for um espião? Uma conspiração? Não vá. E tire a caixa dela. As palavras sussurradas no ouvido do confeiteiro esfriaram seu acesso de coragem a zero. Vou apenas sair e dizer uma palavra ou duas. Vou me livrar dele em breve, exclamou ele, enquanto saltava para fora da loja. A velha, entretanto, passiva como uma criança e quase atordoada, sentou-se novamente em sua cadeira. Mas o honesto confeiteiro voltou imediatamente. Um semblante bastante vermelho para começar, e ainda mais corado pelo fogo da padaria. De repente empalideceu. Tanto terror o perturbou que ele cambaleava enquanto caminhava e olhava ao redor como um homem bêbado. Miserável aristocrata, você quer cortar nossas cabeças? Ele gritou furiosamente. Você simplesmente foge e nunca mais aparece aqui. Não venha a mim para obter materiais para suas tramas. Ele tentou, enquanto falava, tirar a caixinha que ela havia enfiado em um dos bolsos. Mas ao toque de uma mão profana em suas roupas, a estranha recuperou por um momento a juventude e a atividade, preferindo enfrentar os perigos da rua sem nenhum protetor a não ser Deus, a perda da coisa pela qual acabara de pagar. Ela correu para a porta, escancarou-a e desapareceu, deixando marido e mulher estupefatos e tremendo de medo. Uma vez na rua, ela começou a caminhar rapidamente, mas sua força logo falhou. Ela ouviu o som da neve esmagada sob passos pesados e soube que o impiedoso espião estava em seu encalço. Ela foi obrigada a parar. Ele parou da mesma forma. Por puro terror ou falta de inteligência, ela não ousava falar ou olhar para ele. Ela continuou lentamente. O homem diminuiu o passo e ficou para trás para poder mantê-la à vista. Ele poderia ter sido sua própria sombra. 9 horas soaram quando o homem e a mulher silenciosos passaram novamente pela igreja de Saint-Laurent. É da natureza das coisas que a calma suceda à agitação violenta, mesmo na alma mais fraca, pois se o sentimento é infinito, nossa capacidade de sentir é limitada. Então, como a estranha senhora não sofreu nenhum dano de seu suposto perseguidor,
Ela tentou vê-lo como um amigo desconhecido ansioso para protegê-la. Ela pensou em todas as circunstâncias em que o estranho apareceu e as juntou, como se para encontrar algum fundamento para essa teoria reconfortante, e sentiu-se inclinada a acreditá-lo com boas intenções, em vez de más. Esquecendo o susto que lhe dera ao confeiteiro, ela caminhou com passos mais firmes pela parte alta do Faubourg Saint-Martin, e outra caminhada de meia hora a levou a uma casa na esquina onde a estrada para o Barrière de Pantin sai da via principal. Ainda hoje, o local é uma das partes menos frequentadas de Paris. O vento do norte varre Butes Chaumont e Belleville, e assobia pelas casas, ou melhor, casebres, espalhadas por um terreno baldio quase desabitado, onde as cercas são montes de terra e ossos. Era um lugar de aparência desolada, um refúgio adequado para o desespero e a miséria. A visão dele pareceu impressionar o implacável perseguidor de uma pobre criatura tão ousada que caminhava sozinha à noite pelas ruas silenciosas. Ele ficou pensativo e parecia hesitar por sua atitude. Ela podia vê-lo vagamente agora, sob a luz da rua que enviava uma luz fraca e trêmula através da névoa. O medo deu seus olhos. Ela viu, ou pensou ter visto, algo sinistro nas feições do estranho. Seus velhos terrores espetaram. Ela aproveitou uma espécie de hesitação da parte dele, deslizou pelas sombras até a porta da casa solitária, apertou uma mola e desapareceu rapidamente como um fantasma. Por algum tempo, o estranho ficou imóvel, olhando para a casa. Era de certa forma uma espécie de habitações miseráveis no subúrbio, uma choupana em ruínas, construída com pedras brutas, rebocada com uma camada de estuque amarelado e tão rachada com grandes rachaduras que parecia haver perigo de que a menor lufada de vento pudesse derrubá-la. O telhado, coberto de telhas cobertas de musgo marrom, cedera em vários pontos e parecia prestes a desmoronar sob o peso da neve. As molduras das 3 janelas de cada andar estavam podres de umidade e empenadas pelo sol. Evidentemente o frio deve encontrar seu caminho para dentro. A casa erguida assim sozinha parecia uma velha torre que o tempo se esquecera de destruir. Uma luz fraca brilhava nas janelas do sótão perfuradas em distâncias irregulares no telhado. Enquanto isso, a velha senhora subia com dificuldade a escada rústica e desajeitada, com uma corda como corrimão. Na porta do alojamento no sótão ela parou e bateu misteriosamente. Um velho trouxe uma cadeira para ela. Ela caiu nele imediatamente. Esconde, esconde, ela exclamou, olhando para ele. Raramente quando saímos de casa, tudo o que fazemos é conhecido e cada passo é observado. O que agora? Perguntou outra senhora idosa, sentada perto do fogo. O homem que andou rondando pela casa ontem e hoje, me seguiu esta noite. A essas palavras, os 3 moradores do covil miserável se entreolharam e não tentaram disfarçar o profundo pavor que sentiram. O velho padre foi o menos vencido, provavelmente porque corria o maior perigo. Se um homem corajoso é oprimido por grandes calamidades ou pelo jugo da perseguição, ele começa, por assim dizer, fazendo o sacrifício de si mesmo, e a partir daí cada dia de sua vida se torna mais uma vitória arrancada do destino. Mas, pela maneira como as mulheres o olhavam, era fácil perceber que sua intensa ansiedade era por sua causa. Porque nossa fé em Deus deveria nos falhar, minhas irmãs, disse ele, em tom baixo, mas fervoroso. Nós cantamos seus louvores através dos gritos de assassinos e suas vítimas nas Carmelitas. Se foi sua vontade que eu saísse vivo daquela carnificina, foi, sem dúvida, porque eu estava reservado para algum destino que estou destinado a cumprir. Persevere sem murmurar. Deus protegerá os seus. Ele pode fazer com eles de acordo com a sua vontade. É por você, não por mim que devemos pensar. Não, respondeu uma das mulheres. O que é a nossa vida comparada com a vida de um padre? Uma vez fora da Baía de Cheles, me considero morta, acrescentou a religiosa que não havia saído de casa, enquanto a irmã que acabava de voltar entregava a caixinha ao padre. Aqui estão as hóstias. Mas posso ouvir alguém subindo as escadas. Com isso, os 3 começaram a ouvir. O som cessou. Não se assuste se alguém tentar entrar, disse o padre. Alguém de quem poderíamos depender tomaria todas as providências necessárias para cruzar a fronteira. Ele deve vir buscar as cartas do que escrevia ao Duque de Langeais e ao Marquês de Belziante, pedindo-lhes que encontrem uma maneira de levá-lo para fora deste país terrível, e longe da morte ou da miséria que espera por você aqui. Mas você não vai nos seguir? As freiras choravam baixinho,
quase desesperadamente. Meu posto é aqui onde estão os sofredores, disse o padre simplesmente, e as mulheres não disseram mais nada, mas olharam para seu convidado com reverente admiração. Ele se virou para a freira com as hóstias. Irmã Marte, disse ele, o mensageiro dirá fiat voluntas em resposta à palavra Osana. Tem alguém na escada? Exclamou a outra freira, abrindo um esconderijo construído no telhado. Desta vez foi fácil ouvir, no mais profundo silêncio, um som que ecoava escada acima. Era o passo de um homem nos degraus cobertos de pedaços secos de lama. Com alguma dificuldade, o padre enfiou-se numa espécie de armário e a freira atirou-lhe algumas roupas. Você pode fechar a porta, irmã Agate, disse ele com a voz abafada. Ele mal estava escondido quando 3 batidas soaram na porta. As santas mulheres olharam nos olhos umas das outras em busca de conselho e não ousaram dizer uma única palavra. Ambos pareciam ter cerca de 60 anos de idade. Eles viveram fora do mundo por 40 anos e se acostumaram tanto com a vida do convento que mal conseguiam imaginar a outra. Para eles, como para plantas mantidas em estufa, uma mudança de ar significava a morte. E assim, quando a grade foi quebrada uma manhã, eles souberam com um estremecimento que estavam livres. O efeito produzido pela revolução em suas almas simples é fácil de imaginar. Produziu uma imbecilidade temporária que não era natural para eles. Eles não conseguiam harmonizar as ideias aprendidas no convento com a vida e suas dificuldades. Eles não conseguiam nem mesmo entender sua própria posição. Eram como crianças que as mães sempre cuidaram, abandonadas pela providência materna. E como uma criança chora, eles se entregaram à oração. Agora, o homem da porta, tomando o silêncio por consentimento, apresentou-se e as mulheres estremeceram. Este era o vagabundo que vinha fazendo perguntas sobre eles há algum tempo. Mas eles olharam para ele com curiosidade assustada, assim como crianças tímidas olham silenciosamente para um estranho, e nenhum deles se mexeu. O recém-chegado era um homem alto e corpulento. Nada em seu comportamento, postura ou expressão sugeria malignidade, pois, seguindo o exemplo das freiras, ele permanecia imóvel, enquanto seus olhos percorriam a sala. 2 esteiras de palha colocadas sobre pranchas serviam de camas. Em uma mesa, colocada no meio da sala, havia um castiçal de latão, vários pratos, 3 facas e um pão redondo. Um pequeno fogo queimava na lareira. Alguns pedaços de madeira amontoados em um canto testemunhavam ainda mais a pobreza dos reclusos. Bastava olhar para a camada de tinta nas paredes para descobrir o mau estado do telhado. E o teto era uma rede perfeita de manchas marrons feitas pela água da chuva. Uma relíquia, sem dúvida salva do naufrágio da Baía de Cheles, permanecia como um ornamento na chaminé. 3 cadeiras, 2 caixas e uma cômoda precária completavam a lista de móveis, mas uma porta ao lado da lareira sugeria uma sala interna mais adiante. O breve inventário foi logo feito pelo personagem introduzido em seu meio sob tão terríveis auspícios. Foi com uma expressão compassiva que ele se voltou para as 2 mulheres. Ele olhou para eles com benevolência e parecia, pelo menos, tão embaraçado quanto eles. Mas o estranho silêncio não durou muito, pois logo o estranho começou a entender. Ele viu quão inexperientes, quão indefesos, falando mentalmente, eram as 2 pobres criaturas, e tentou falar gentilmente. Estou longe de vir como um inimigo, citoyenes, ele começou. Então, de repente, ele se interrompeu e continuou. Irmãs, se alguma coisa acontecer a vocês, acreditem em mim. Não terei parte nisso. Vim pedir um favor a vocês. As mulheres ainda estavam em silêncio. Se estou incomodando você, se estou me intrometendo, fale livremente e eu irei. Mas você deve entender que estou inteiramente ao seu serviço, que se eu puder fazer qualquer coisa por você, você não precisa temer, faça uso de mim. Eu, e apenas eu, talvez, estou acima da lei. Já que não há rei agora. Havia tal tom de sinceridade nas palavras que a irmã Agate apontou apressadamente para uma cadeira, como se pedisse ao convidado que se sentasse. A irmã Agate veio da casa de Langeais. Suas maneiras pareciam indicar que ela já estivera familiarizada com cenas brilhantes e respirava o ar descortês. O estranho pareceu meio satisfeito, meio aflito quando entendeu o convite dela. Ele esperou para se sentar até que as mulheres estivessem sentadas. Você está dando abrigo a um reverendo padre que se recusou a fazer o juramento e escapou dos massacres nas Carmelitas por um milagre. Osana, irmã Agate exclamou ansiosamente, interrompendo o estranho.
enquanto observava com olhos curiosos. Esse não é o nome, eu acho, disse ele. Mas, Monsieur, interrompeu a irmã Marty rapidamente, não temos padre aqui. Nesse caso, você deve ser mais cuidadoso e vigilante, respondeu ele gentilmente, estendendo a mão para um breviário que estava sobre a mesa. Acho que você não sabe latim. Ele parou, pois, ao ver a grande emoção no rosto das duas pobres freiras, ele teve medo de ter ido longe demais. Eles estavam tremendo, e as lágrimas estavam em seus olhos. Não tenha medo, disse ele francamente. Sei seus nomes e o nome de seu convidado. 3 dias atrás, ouvi falar de sua aflição e devoção ao venerável abade de... Silêncio. A irmã Agathe chorou, na simplicidade de seu coração, enquanto colocava o dedo nos lábios. Vejam, irmãs, que se eu tivesse concebido a horrível ideia de traí-las, já poderia ter desistido de vocês, mais de uma vez. Ao ouvir essas palavras, o padre saiu de seu esconderijo e ficou no meio deles. Não posso acreditar, Monsieur, que possa ser um de nossos perseguidores, disse ele, dirigindo-se ao estranho, e confio em você. O que quer de mim? A santa confiança do padre, a nobreza expressa em cada linha de seu rosto, teriam desarmado um assassino. Por um momento, um misterioso estranho, que havia trazido um elemento de excitação para vidas de miséria e resignação, olhou para o pequeno grupo, então voltou-se para o padre e disse, como se estivesse fazendo uma confidência: Padre, vim pedir-lhe que celebre uma missa para o repouso da alma de uma augusta personagem cujo corpo nunca descansará em consagrados terra. Involuntariamente, o abade estremeceu. Até agora, nenhuma das irmãs entendeu de quem o estranho estava falando. Eles se sentaram com as cabeças esticadas e os rostos voltados para o orador, curiosidade em toda a sua atitude. O padre, enquanto isso, examinava o estranho. Não havia como confundir a ansiedade no rosto do homem, a súplica ardente em seus olhos. Muito bem, respondeu o abade. Volte à meia-noite. Estarei pronto para celebrar o único funeral que estiver em nosso poder oferecer em expiação do crime de que você fala. Um estremecimento percorreu o estranho, mas uma doce mas sóbria satisfação parecia prevalecer sobre uma angústia oculta. Ele se despediu respeitosamente, e as 3 almas generosas sentiram sua gratidão silenciosa. 2 horas depois, ele voltou e bateu na porta do sótão. Mademoiselle de Belzeante mostrou o caminho para o segundo quarto de seu humilde alojamento. Tudo estava pronto. As irmãs haviam movido a velha cômoda entre as 2 chaminés e coberto seus contornos pitorescos com uma esplêndida toalha de altar de seda verde aguada. As paredes nuas pareciam ainda mais nuas, porque a única coisa pendurada ali era o grande crucifixo de marfim e ébano, que necessariamente atraía os olhos. 4 pequenas velas de altar, que as irmãs haviam conseguido fixar em seus lugares com lacre, davam uma luz fraca e pálida, quase absorvida pelas paredes. O resto da sala estava quase no escuro, mas o brilho fraco, concentrado nas coisas sagradas, parecia um raio do céu brilhando sobre o santuário sem adornos. O chão estava cheirando a umidade. Um vento gelado entrava por frestas aqui e ali, num telhado que se erguia abruptamente de ambos os lados, à maneira dos sótãos. Nada poderia ser menos imponente, no entanto, talvez também nada pudesse ser mais solene do que essa cerimônia triste. Um silêncio tão profundo que eles poderiam ter ouvido o som mais fraco de uma voz na Rote da Lemagne, conferiu à noite uma espécie de majestade sombria, enquanto a grandeza do serviço, ainda maior pelo forte contraste com o ambiente pobre, produziu um sentimento de reverente admiração. As irmãs ajoelhadas em cada lado do altar, apesar do frio mortal do chão de tijolos molhandos, estavam engajadas em oração, enquanto o padre, vestido com as vestes pontifícias, trazia um cálice de ouro cravejado de pedras preciosas, sem dúvida, um dos vasos sagrados salvos da pilhagem da Baía de Cheles. Ao lado de um cibório, o dom da munificência real, o vinho e a água para o santo sacrifício da missa estavam prontos em 2 copos, como dificilmente se encontraria na mais humilde taverna. Por falta de missal, o padre colocou seu breviário no altar, e um prato de barro comum foi colocado para a lavagem das mãos puras e sem mancha de sangue. Era tudo tão infinitamente grande, mas tão pequeno, miserável, mas nobre. Uma mistura de sagrado e profano. O estranho avançou reverentemente para se ajoelhar entre as 2 freiras, mas o padre amarrou o crepe em volta do cálice do crucifixo,
não tendo outra maneira de marcar a missa como um serviço fúnebre. Era como se o próprio Deus estivesse de luto. O homem notou isso de repente, e a visão pareceu evocar uma memória avassaladora, pois grandes gotas de suor escorriam em sua testa larga. Então os 4 atores silenciosos da cena se entreolharam misteriosamente, e suas almas em emulação pareciam agitar e comunicar os pensamentos dentro deles até que todos se fundissem em um sentimento de admiração e piedade. Parecia-lhes que o mártir real, cujos restos haviam sido consumidos com cal virgem, havia sido convocado por seu anseio e agora estava de pé, uma sombra no meio deles, em toda a majestade de um rei. Eles estavam celebrando um serviço de aniversário para os mortos cujo corpo estava em outro lugar. Sob as ripas e ladrilhos desarticulados, 4 cristãos realizavam um funeral sem caixão e rezavam a Deus pela alma de um rei da França. Nenhuma devoção poderia ser mais pura do que esta. Foi um maravilhoso ato de fé realizado sem pensar 2 vezes. Certamente aos olhos de Deus era como o copo de água fria que contrabalança as virtudes mais elevadas. As orações de 2 freiras débeis e um padre representavam toda a monarquia e, possivelmente ao mesmo tempo, a revolução encontrou expressão no estranho, pois o remorso em seu rosto era tão grande que era impossível não pensar que ele estava cumprindo os votos de um arrependimento sem limites. Quando o padre chegou às palavras latinas, "Intro ibo ad altare Dei", uma súbita inspiração divina brilhou sobre ele. Olhou para as 3 figuras ajoelhadas, os representantes da França cristã, e disse, em vez disso, como para pagar a pobreza do sótão, "Estamos prestes a entrar no santuário de Deus." Essas palavras, proferidas com emocionante seriedade, causaram reverente reverência nas freiras e no estrangeiro. Sob o teto abobadado de São Pedro em Roma, Deus não teria se revelado em maior majestade do que aqui aos olhos dos cristãos naquele pobre refúgio. Tão verdadeiro é que todos os intermediários entre Deus e a alma do homem são supérfluos, e toda a grandeza de Deus procede dele mesmo. O fervor do estranho era sincero. Uma emoção fundiu as orações dos 4 servos de Deus e do rei em uma única súplica. As palavras sagradas soaram como a música do céu através do silêncio. Em um momento, as lágrimas se acumularam nos olhos do estranho. Isso foi durante o Pater Noster, pois o padre acrescentou uma petição em latim, e sua audiência sem dúvida entendeu quando ele disse: "Et remite celus regicides sicut Ludovicus eis remisit semetipse." Perdoe os regicidas como o próprio Luís os perdoou. As irmãs viram 2 grandes lágrimas traçarem um canal pelas bochechas masculinas do estranho e caírem no chão. Em seguida, foi recitado o ofício pelos mortos. O Domine Salvum Fac Regem cantou em um tom baixo que atingiu os corações dos fiéis monarquistas, pois eles pensaram como o rei menino por quem eles estavam orando era mesmo então um cativo nas mãos de seus inimigos, e um estremecimento percorreu o estranho, ao pensar que um novo crime poderia ser cometido e que ele não poderia escolher, a não ser participar dele. O serviço chegou ao fim. O padre fez um sinal para as irmãs e elas se retiraram. Assim que ficou sozinho com o estranho, dirigiu-se a ele com um rosto grave e gentil e disse em tom paternal: "Meu filho, se suas mãos estão manchadas com o sangue do mártir real, confie em mim. Não há pecado que não possa ser apagado aos olhos de Deus por uma penitência tão sincera e comovente quanto a sua parece ser." Nas primeiras palavras o homem estremeceu de terror, apesar de si mesmo. Então ele recuperou a compostura e olhou calmamente para o padre atônito. "Pai", disse ele, e o outro não pôde deixar de notar o tremor em sua voz, "ninguém é mais inocente do que eu pelo sangue derramado." "Sou obrigado a acreditar em você", disse o padre. Ele parou por um momento e novamente examinou seu penitente. Mas, insistindo na ideia de que o homem diante dele era um dos membros da convenção, um dos eleitores que traíram uma cabeça inviolável e ungida para salvar a sua, recomeçou gravemente: "Lembre-se, meu filho, que não basta não ter participado ativamente do grande crime. Esse fato não o absolve. Os homens que poderiam ter defendido o rei e deixado suas espadas nas bainhas, terão um peso muito pesado contas a prestar ao Rei do Céu." "Ah, sim", acrescentou ele, com um eloquente aceno de cabeça, "pesado de fato. Mas você acha que uma participação indireta será punida?" O estranho perguntou com um olhar perplexo. Ao soldado raso ordenado a entrar na linha: "Ele é realmente responsável." O padre hesitou. O estranho ficou feliz. Ele colocou o realista monarquista em um dilema, entre o dogma da obediência passiva,
por um lado, pois os defensores da monarquia sustentavam que a obediência era o primeiro princípio da lei militar, e o dogma igualmente importante que torna o respeito pela pessoa de um rei em questão de religião. Na indecisão do padre ansiava por ver uma solução favorável para as dúvidas que pareciam atormentá-lo. Para evitar uma reflexão muito prolongada por parte do reverendo jansenista, ele acrescentou: eu deveria corar para oferecer remuneração de qualquer tipo pelo serviço funerário que você acabou de realizar para o repouso da alma do rei e o alívio da minha consciência. O único retorno possível para algo de valor inestimável é uma oferta igualmente sem preço. Will você se digna, Monsieur, a receber meu presente de uma relíquia sagrada? Talvez chegue um dia em que você compreenderá seu valor. Enquanto falava, o estranho estendeu uma caixa. Era muito pequeno e extremamente leve. O padre pegou-o mecanicamente, por assim dizer. Tão surpreso ficou com as palavras solenes do homem, o tom de sua voz e a reverência com que ele estendeu o presente. Os dois homens voltaram juntos para a primeira sala. As irmãs os esperavam. Esta casa em que você mora pertence a Monsieur Scaevola, o estucador do primeiro andar, disse ele. Ele é bem conhecido na seção por seu patriotismo, mas na verdade ele é um adepto dos Bourbons. Ele costumava ser um caçador a serviço de Sua Alteza o Príncipe de Conti, e deve tudo a ele. Enquanto você fica em casa, você está mais seguro aqui do que em qualquer outro lugar da França. Não saia. Almas piedosas atenderão às suas necessidades e você pode esperar em segurança por tempos melhores. No próximo ano, no dia 21 de janeiro, ele não pôde esconder um estremecimento involuntário enquanto falava, no próximo ano, se você ainda estiver neste triste refúgio, eu voltarei para celebrar a missa expiatória com você. Interrompeu-se, curvou-se perante os três, que não responderam palavra, lançou um último olhar ao sótão com seus sinais de pobreza e desapareceu. Tal aventura possuía todo o interesse de um romance na vida das freiras inocentes. Assim que o venerável abade lhes contou a história do misterioso presente, ele foi colocado sobre a mesa e, à luz fraca do banho de sebo, uma curiosidade indescritível apareceu nos três rostos ansiosos. Mademoiselle de Langeais abriu a caixa e encontrou um lenço de grama muito fino, sujo de suor. Manchas mais escuras apareceram à medida que o desdobravam. Isso é sangue! Exclamou o padre. Está marcado com uma coroa real! Exclamou a irmã Agathe. As mulheres, horrorizadas, deixaram cair a preciosa relíquia. Para suas almas simples, o mistério que pairava sobre o estranho tornou-se inexplicável. Quanto ao padre, daquele dia em diante nem tentou entendê-lo. Em pouco tempo, os prisioneiros perceberam que, apesar do terror, alguma mão poderosa se estendia sobre eles. Começou quando eles receberam lenha e provisões, e depois as irmãs souberam que uma mulher havia aconselhado seu protetor, pois lhes foi enviado linho e roupas com as quais poderiam sair de casa sem causar comentários sobre o vestido do aristocrata que foram forçados a usar. Depois de algum tempo Monsieur Scaevola deu-lhes 2 cartões cívicos, e muitas vezes as notícias necessárias para a segurança do padre chegavam a eles de maneiras indiretas. Advertências e conselhos chegaram a eles tão oportunamente que só poderiam ter sido enviados por alguma pessoa que possuísse segredos de Estado. E, numa época em que a fome ameaçava Paris, mãos invisíveis trouxeram rações de pão branco para as mulheres proscritas no sótão miserável. As nobres damas do sótão não podiam mais duvidar de que seu protetor era o estranho da missa expiatória da noite de 22 de janeiro de 1793, e uma espécie de culto a ele surgiu entre eles. A única esperança deles estava nele. Eles viveram através dele. Eles acrescentaram petições especiais por ele às suas orações. Noite e manhã as almas piedosas rezavam por sua felicidade, sua prosperidade, sua segurança, suplicando a Deus que remova todas as armadilhas de seu caminho, que o livre de seus inimigos, que lhe conceda uma vida longa e pacífica. E a essa gratidão diária renovada, como se pode chamar, misturava-se um sentimento de curiosidade que se tornava mais vivo a cada dia. Eles conversaram sobre as circunstâncias de sua primeira aparição repentina. Suas conjecturas eram infinitas. O estranho havia conferido mais um benefício a eles, distraindo suas mentes. A noite tão impacientemente esperada finalmente chegou. À meia-noite, a velha escada de madeira ecoava com os passos pesados do estranho. Eles haviam feito o melhor possível para sua chegada. O altar estava pronto, e desta vez a porta estava aberta,
e as duas irmãs estavam no topo da escada, ansiosas para iluminar o caminho. Mademoiselle de Langeais até desceu alguns degraus, para encontrar seu benfeitor o mais cedo possível. Venha, disse ela, com um tremor no tom afetuoso. Entre, estamos esperando por você. Ele ergueu o rosto, lançou-lhe um olhar sombrio e não respondeu. A irmã sentiu como se um manto de gelo tivesse caído sobre ela e não disse mais nada. Ao vê-lo, o brilho de gratidão e curiosidade morreu em seus corações. Talvez ele não fosse tão frio, nem tão taciturno, nem tão severo quanto parecia a eles, pois em seu humor altamente forjado eles estavam prontos para derramar seu sentimento de amizade. Mas os três pobres prisioneiros entenderam que ele desejava ser um estranho para eles, e submetido. O padre imaginou ter visto um sorriso nos lábios do homem ao ver os preparativos para sua visita, mas foi imediatamente reprimido. Ele ouviu a missa, rezou sua oração e depois desapareceu, recusando, com algumas palavras polidas, o convite de Mademoiselle de Langeais para participar do pequeno banquete preparado para ele. Depois do nono termidor, as irmãs e o abade de Marolles puderam percorrer Paris sem o menor perigo. A primeira vez que o abade saiu, dirigiu-se a uma perfumaria com o letreiro A Rainha das Rosas, mantida pelo cidadão Ragon e sua esposa, perfumistas da corte. Os Ragons haviam sido fiéis adeptos da causa realista. Foi por meio deles que os líderes vendeanos mantiveram correspondência com os príncipes e o comitê monarquista em Paris. O abade, com as roupas comuns da época, estava parado na soleira da loja, que ficava entre Saint-Roch e a Rue des Frondeurs, quando viu que a Rue Saint-Honoré estava cheia de gente e não podia sair. Qual é o problema? Perguntou a Madame Ragon. Nada, disse ela. É apenas a carroça e o carrasco indo para a Place Louis XV. Ah, costumávamos vê-lo com bastante frequência no ano passado, mas hoje, 4 dias após o aniversário de 21 de janeiro, não se sinto pena de ver a procissão medonha. Por que não? Perguntou o abade. Isso não é dito como um cristão. É. Mas é a execução dos cúmplices de Robespierre. Eles se defenderam o quanto puderam. Mas agora é a vez deles irem para onde enviaram tantos inocentes. A multidão passou como uma inundação. O abade, cedendo a um impulso de curiosidade, olhou por cima das cabeças, e lá no tumbril estava o homem que ouvira a missa no sótão 3 dias antes. Quem é esse? Ele perguntou. Quem é o homem com? Aquele é o carrasco, respondeu M. Ragon, chamando o carrasco, o executor das Altes ou Elvres, pelo nome que usara durante a monarquia. Oh! Meu querido, Emilab está morrendo, gritou a velha Madame Ragon. Ela pegou um frasco de vinagre e tentou restaurar a consciência do velho padre. Ele deve ter me dado o lenço que o rei usou para enxugar a testa a caminho do martírio, murmurou ele. Pobre homem. Havia um coração na lâmina de aço, quando nenhum foi encontrado em toda a França. Os perfumistas pensaram que o pobre abade estava delirando. Fim deste audiolivro.